Atenção, o vídeo ele não pretende desvalorizar o medo de ninguém. Isso é um vídeo para entretenimento. Bom, todo mundo tem medo. Isso não dá para não ter. Mas hoje eu vou falar alguns medos estranhos que eu tenho e vou contar algumas histórias de terror para ver se dá para fazer alguma coisa com... dá para ter algum tipo de conteúdo com isso. Bom, agora vamos começar com os tópicos. O medo do escuro é inevitável. Tá bom, mas todo ser humano já spawna no mundo com medo do escuro. E por que a gente tem medo do escuro, Lemo? Porque é um medo primitivo. Eu vou explicar isso no Ibispace, peraí. Vamos lá. O que é um medo primitivo? É um medo que tínhamos desde que éramos animais, ou seja, os macacos. Gente, o desenho é super mal, tá? Os macacos. Então, e por que a gente já começa com medo do escuro? Por quê? Os macacos. Maco, eu vou chamar ele de Maco, beleza? Esse é o Maco. O Maco, desde sempre, ele teve medo do escuro. Por quê? Porque se a gente não tivesse medo do escuro, a gente já teria sido extinto há muito tempo. E sabe por quê? Porque aí veria um bicho, como sei lá, um tigre. Esse é um tigre, tá, gente? Um tigre, o tigre, vou chamar ele de tigre. O tigre comeria o maco. Ou seja, a gente viraria papinha de tigre. A gente viraria papinha de tigre. E não queremos isso, certo? Não queremos dar papinha de tigre. Então, a gente sempre teve medo do escuro. Aí falam que eu tenho muito medo do escuro. Mas não é medo do escuro. Aula de psicologia. De acordo com o ChatGPT. Tô brincando, tá, gente? Não tô usando ChatGPT, tá? Me desculpa. Então, a gente não tem medo do escuro. Porque se a gente tivesse medo do escuro, a gente teria medo de passar em todo lugar que tivesse sombra. Mas agora, a gente não tem medo do escuro, que o escuro esconde. Não. A gente não tem medo do escuro em si, a falta de luz. Mas temos o medo do que o escuro... Peraí. Bom, voltando pro assunto, a gente tem medo do que o escuro esconde, não medo literalmente do escuro. Por causa daquilo que eu falei do maco e do tigre. Então, agora, esse é um medo mais normal que o ser humano tem. Agora eu vou falar um medo que eu tenho, assim, que é meio estranho. Não é isso. Não. Cara, qual é? Tá bom, pera aqui. Por que você tem medo disso? Porque basicamente isso me lembra um outro negócio. Porque eu tenho medo do clássico Mandela Catalog. E aí sempre quando toca um alerta da Defesa Civil, isso acontece. Não vou virar comida da Paul Ganger de novo, não, nem a pau.
E isso faz... A primeira experiência que eu tive com esse alerta, o som de alerta da Defesa Civil, foi quando eu estava simplesmente dormindo na maior paz do mundo, meu celular estava carregando do meu lado, e aí eu escuto o exato som da demonstração. Eu dei um grito que acordou metade do Brasil inteiro. Meus pais levaram um susto, porque basicamente eu não sou de gritar assim, de acordar metade do Brasil inteiro. E aí eu expliquei, aí eu fui ver o meu celular e era só: vai ter chuva intensa amanhã. Que deprimente, sabe? Eu levei um susto pra nada, sabe? Fiquei alerta pra nada, sabe? Meio triste isso daí. Indo para o próximo tópico. Espírito e alienígena é as coisas que mais se falam. Também é um dos medos bem falados hoje em dia, porque espírito é espírito, né? São os espíritos assustadores que vão te dar um jump, ou vão te dar um jumpscare em jogo de terror, ou vão ficar te assombrando no meio da noite. E os alienígenas tem já várias histórias e provas que alienígena existe, e eu acredito. Não é muito fácil, não é muito difícil. É só tu começar a ver um documentário de alienígena e ver o tanto de prova que eles já têm. Bom, agora eu vou dar alguns exemplos de espírito que muita gente vê, e é isso. Bom, tinha um dia eu estava andando de boa. Bom, eu não vou falar muito como é que é minha casa, mas meus pais estavam discutindo sobre alguma coisa que eu não me lembro. Aí, a minha casa tem um corredor onde a última porta é do escritório. Eu tava no escritório, só que eu decidi que eu ia ir pro meu quarto. Aí, o que eu vejo na porta do meu quarto é esse daqui. Não, pera aí. Gente, peraí, eu vou desenhar aqui rapidão, bonitinho. Eu literalmente vejo um bicho todo preto, cortado ao meio pela minha porta. Ele não estava literalmente cortado ao meio. Eu não conseguia ver a parte da cintura para baixo. Fica meio difícil de entender com esse desenho. Meio lixo que eu fiz, mas beleza, né? Agora, depois disso eu voltei. Aí eu fui de novo. E aí o bicho não estava mais na porta. Ele estava na minha cama, na quininha da minha cama, subindo na quininha da minha cama. E aí eu descobri que ele era cortado ao meio, não tinha quadril. Sem quadril, simplesmente. Aí eu segui pra sala, porque, né, era um corredor, aí no final do corredor tinha a sala. E aí, cara, aí no dia seguinte eu falei pros meus pais, e aí foi por isso, seguiu assim. Até hoje na minha vida eu nunca mais vi esse espírito. E eu acredito que ele ainda esteja no meu quarto ainda, cara. Que, assim, eu só acredito, assim, que sempre tem aquela... E também, sempre tem aquela parte mais escura do quarto, sabe? Eu acho que ele tá sem o quadrilzinho dele, sentado esperando ali, só me vendo, tá ligado? É isso que eu imagino.
Bom, e história com Alien, eu não tenho muita não, na real nem tenho. E eu acho que é meio que isso, sabe? Bom, Bom, eu acho que é isso. O vídeo foi 10 minutinhos aí, deu falando sobre medos e. Né? Bom, eu tava meio sem ideia de vídeo, então aí me veio isso daqui na cachola. Aí eu falei, por que não? Aí eu fiz esse videozinho, bem 10 minutinhos aí, 10 minutinhos de eu falando qualquer coisa e é isso. Falou, e agora vamos pra despedida. Pão com mortadela é muito bom. Eu gosto de pão com mortadela. Pão com mortadela é muito bom. Principalmente quando tem maionese. Pão com mortadela é muito bom. Eu gosto de pão com mortadela. Pão com mortadela é muito bom. Eu gosto de pão com mortadela.